Oi, pessoal, estamos aqui juntos com a resolução do nosso primeiro simulado, voltado para o concurso do TJPE. Então, agora vamos aqui para a gravação da resolução das questões passo a passo, como eu havia prometido para vocês. Lembrando que nessa sexta, amanhã, a gente vai ter o aulão pré-munição para o TJPE. A prova antes da prova, ou seja, eu vou trazer para vocês 32 questões inéditas no padrão da nossa organizadora da IBFC, tentando antecipar o que a organizadora pode colocar lá na nossa prova no domingo, tá? Então, amanhã à noite, começando de 8 horas, sem hora para terminar, a gente vai até concluir as 32 questões, bem mastigadinho, passo a passo, para ficar tudo bem entendido. Esse nosso aulão para munição vai ser ao vivo, pelo Google Meet, mas ficará gravado, caso alguém não possa assistir amanhã. Lembrando que para quem é da isolada ou para quem é da maratona, já está incluso no pacote, é sem custo. E quem quiser amanhã assistir esse aulão pré-munição e não fizer parte da isolada ou da maratona, o valor é R$ 20 pelo Pix e tem aí as informações, o Pix, a chave é o celular e tem aí. E qualquer coisa, se quiser perguntar algo a mim, pelo Zap também, esse número aí é o número de Zap, tá certo, gente? Então agora nós vamos começar a nossa resolução das questões desse primeiro simulado. Lembrando que eu ainda vou colocar, amanhã tem a premonição, e eu vou colocar amanhã à noite, eu vou colocar mais algumas questões de revisão, que eu também vou gravar a resolução passo a passo. Aí seria o nosso segundo simulado de raciocínio lógico para o TJPE. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Primeiro simulado, todas essas questões são inéditas. Eu fiz cada uma dessas questões no padrão da IBFC, tá? Assim como as de amanhã também, da premonição também, para a gente trabalhar bem essa parte conceitual, trabalhar bem alguns pontos importantes que são muito exigidos pela banca, tá? Então, bora lá. Primeira questãozinha do nosso simulado: se a prefeitura lançar edital, haverá concurso. A negação lógica dessa afirmação é equivalente. Gente, o primeiro ponto que eu boto aí, que a IBFC às vezes faz, né, trata dessa situação, por quê? Porque quando a gente fala de uma estrutura condicional, um sim então, uma implicação, eu posso ter uma sentença e pedir a vocês a negação, eu posso pedir a vocês a equivalência lógica. Então eu tenho assim, vamos dizer assim, essas duas situações que podem ser objeto de uma pergunta na nossa prova. O que que ocorre? Percebam o que a IBFC faz aí. Ela coloca a negação dessa afirmação, ou seja, o que ela quer, o objeto dessa questão é a negação. Mas ela faz, a negação é equivalente. Então, às vezes a gente está na tensão, está naquele contexto, aí como ela termina com equivalente, aí a gente vai buscar qual é a equivalente. Então, a gente tem que ter todo cuidado aí, que a IBFC faz muito isso. A IBFC, ela não é que é uma banca complexa, difícil, mas é rebuscada nesse aspecto do enunciado. A gente tem que observar, porque às vezes ela leva você para uma situação e pergunta outra. Então a gente tem que ter muito foco em qual é a necessidade, qual é o questionamento que está acontecendo em cada uma das questões, tá? Então ele quer a negação. Então não resta dúvida que ele quer a negação. Negar uma sentença lógica nada mais é do que verificar quando é que ela é falsa. Então, quando eu estou dizendo, olha, eu quero a negação, eu quero aquele momento, aquela situação que ela é falsa, que aquela afirmação ela não acontece. Aí, bora aqui, dando uma lembrada, né, no que a gente tem aqui, ó, eu tenho então A, então B. Aí a gente tem que se os dois forem verdadeiros é verdade, se eu tiver verdade com falso é falso, falso com verdade é verdade, e falso com falso também é verdade. Ou seja, a gente só tem uma situação em que o sim então é falso, que é justamente, vocês lembram aqui, ó, vizinha fofoqueira. Então a gente tem que no sim então só é falsa a vizinha fofoqueira. Então eu tenho quando ele é verdade e falso. Então quando eu digo para vocês que eu quero negar
Negar significa, é equivalente a dizer que eu quero observar, identificar quando ele é falso, tornar aquela afirmação falsa, tá? Então, nesse contexto, deixa eu alterar aqui a cor, a gente tem que vai ser falso quando a primeira for verdade, vai ser falso um sim então na vizinha fofoqueira. A primeira é verdade, a segunda é falsa. Então lembra logo que quando a gente quer negar, quando a gente quer tornar a sentença falsa, no sim então a gente está falando da vizinha fofoqueira. Tá certo? Então isso significa o quê? Se é verdade, é porque aconteceu o que tem descrito naquele ponto. Se é falso, é porque aconteceu o contrário. Eu só tenho essa situação, então, obrigatoriamente, para ser falso, vai ter que ser verdade e falso, tá? Então, a negação de um sim, então aqui a gente pode colocar, ó, eu tenho aqui a negação de A, então B, vai ser equivalente, vai ser o quê? Vai ser o A mantém e eu nego o B. É aquela história de mantém e nega, que aí muita gente lembra, lembra do mané, né? Mantém e nega. Certo? Então a gente tem essa situação, é justamente a negação de um sim, então. Então aqui, a prefeitura lançou o edital, então aconteceu o que tem ali. Então a prefeitura lançou o edital, a prefeitura lançou o edital, perdão, gente, bati aqui, e não houve concurso. Não houve concurso. Ou seja, a condição que era lançar o edital, a condição acontece, é verdade, e a consequência não, e não houve concurso. Então, a gente tem aqui a alternativa correta para a primeira questão, letra C de central, tá? Então, a alternativa correta para a primeira questão, letra C de central. Tá certo, gente? Tranquilo? Lembrando que se houver qualquer dúvida, tá? Eduardo, essa resolução da primeira, da segunda, da terceira, em algum momento, se houve alguma dúvida, manda um zap para mim e diz, Eduardo, por que que aconteceu isso? Eduardo, por que aconteceu aquilo? Que aí a gente trabalha, aí a gente vai identificar o que está acontecendo para poder eu tirar a sua dúvida. Tá certo, gente? Perfeito? Então, bora lá. Questão 2, outra situação de negação. Eu estou apostando muito que vai ter pelo menos uma questão envolvendo negação na nossa prova de domingo. Agora é uma negação de uma proposição categórica. É um ponto que existe uma grande incidência de erro, porque muitas vezes a pessoa não compreende o que é a negação, ou às vezes ela simplesmente decora, ó, quando é a negação disso é isso, isso, isso. Quando é a negação disso, isso, isso. E aí às vezes cai numa casquinha de banana. Perceba, quando eu tenho aqui essa situação, ó, eu quero a negação de todo estudante é apaixonado por raciocínio lógico. Veja, naturalmente, muitas vezes, a pessoa quer associar a ideia de negação a um não, a palavrinha não. Então, quando eu digo a negação de todo estudante é apaixonado, aí muitas vezes a pessoa quer simplesmente colocar um não, ou seja, todo estudante não é apaixonado. Ou, em outras palavras, nenhum estudante é apaixonado. O que é que a gente está fazendo? A gente está indo para o oposto. Eu estou dizendo que todos são e alguém está dizendo que todos não são. Mas aí a gente tem que lembrar, tá, que negar não é simplesmente colocar um não e está tudo certo. Não. Negar uma afirmação é ter, de certa forma, ela falsa. Então lembra, e aí é por isso que eu estou batendo nessa tecla, que a negação é tornar falso. É quando é que é falso. Ou seja, quando é que essa afirmação, todo estudante é apaixonado por raciocínio lógico, não é verdadeira. Para que ela não seja verdadeira, eu preciso obrigatoriamente que todos não sejam apaixonados? Não. A partir do momento que eu tenho essa proposição categórica, que eu tenho que todo é, pessoal, vamos dizer que eu estou falando o quê? De 1 milhão de estudantes, tá? Se tiver um, dentre esses 1 milhão de estudantes, tiver um que não é apaixonado por raciocínio lógico,
eu já tenho que essa afirmação, todos os estudantes, ela já não é mais verdadeira. Ou seja, se tiver um, a afirmação todos já não é verdadeira. Então, percebam que não é necessário a gente ir para o outro lado, para a gente ir para o oposto, dizendo que nenhum é, todos não são. Não. Se tiver ao menos um que não seja, a expressão todos são, ela já está negada. Por quê? Porque já é falso afirmar que todos são. Então, para a gente pegar aqui e negar, eu não precisaria dizer que nenhum. Seria, inclusive, errado dizer que a negação de todo é nenhum. Eu, se existir pelo menos um, algum, eu já tenho aquela situação como negada. Então, veja, a negação seria pelo menos, pelo menos um estudante não é. Algum, algum estudante não é. Existe, aqui é indefinida a quantidade, né? Existe estudante que não é. Ora, pessoal, vejam comigo aqui a situação. Muitas vezes a pessoa pega e diz: ó, eu só preciso decorar, essa palavra me assusta, né? Eu só preciso decorar quando tiver pelo menos um, quando tiver algum, quando tiver existe. Ou seja, a pessoa apenas numa situação como essa memoriza, decora as palavras-chave, ou seja, pelo menos um, algum e existe. Aí a pessoa faz: eu memorizei isso aqui, eu me garanto? Não. Porque a gente tem que observar quando é que essas situações elas têm a aplicação de tornar falsa essa afirmação. Ora, gente, perceba, eu tenho aqui pelo menos, na letra A, eu tenho pelo menos um estudante não gosta de português. Não gosta de português. Ou seja, não é o que a gente está querendo. Pelo menos um não. Aí, às vezes, ali, veja, o que a IBFC às vezes coloca, ela coloca numa estrutura que assim, a gente fica com muita ansiedade para resolver a questão. Aí a gente vai, pelo menos um instante, não. Aí a gente, é isso aqui. Aí a gente nem olha aqui na letra A, está falando de português. A ansiedade não deixa. Nenhum, o nenhum nunca vai ser. O nenhum nunca vai ser. Nunca o nenhum vai ser a negação de todo, tá? Nunca. E nunca todo vai ser a negação de nenhum. Lembra disso. Algum estudante, algum estudante. Não, mas aqui ele está dizendo que algum estudante é. Então, não é o que a gente está querendo. Porque se eu estou dizendo que todo estudante é, algum vai ser. Então, ele, de certa forma, ele está coerente com o que está dizendo e não está tornando falso. Então, claro, numa prova, se não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, a gente já poderia até vir aqui e assinalar a letra D, né? Mas veja, vamos aqui como a gente está trabalhando o raciocínio, compreendendo, então vamos entender. Existe estudante que não é apaixonado, perfeito. Existe estudante que não é. Então, se existe estudante que não é apaixonado, a afirmação aqui, todo estudante é apaixonado, ela estaria o quê? Falsa. Por quê? Porque existe estudante que não é. Então, aí, a nossa alternativa correta, justamente, é a letra D, tá? E aí, cuidado com esse negocinho de é só decorar as palavrinhas, porque a gente tem que olhar a aplicação dela. E a IBFC sabe que muita gente só decora a palavrinha e vai direto nesse ponto. E como a gente vai para as questões muito ansioso, a gente tem uma ansiedade muito grande, a gente pode se precipitar e não prestar atenção no que está sendo colocado. E esse é o maior, a maior gravidade, o maior erro, a maior incidência de erro em questões da IBFC é a gente não prestar atenção, a gente não olhar direitinho, não perceber os detalhes que a questão está trazendo para a gente. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Então, IBFC, a gente tem que ter todo cuidado com o que está lá proposto, para que a gente não faça, não chegue a uma resposta de maneira precipitada, tá certo? Então, bora lá. Questão 3. Ao lançar um mesmo dado duas vezes, a probabilidade de que a soma dos resultados seja maior que 10 é igual. Ó, toda vez que a gente está falando de probabilidade, então se eu estou falando a probabilidade, opa, deixa eu trocar a cor para não ficar
para não ficar assim, a mesma uma cor só, a gente acaba não se concentrando. Então, o que que a gente lembra, gente? Toda vez que eu falar de probabilidade de qualquer situação acontecer, eu estou falando que eu quero a relação entre o que eu quero, atende à minha necessidade, atende o meu desejo, sobre o total que eu tenho. Então, toda situação que envolve probabilidade envolve uma ação. Vai ser desenvolvida, vai acontecer, tem uma ação que vai ocorrer. Então, essa ação aqui é lançar um mesmo dado 2 vezes. Eduardo, e se fosse lançar 2 dados? A ideia é a mesma. Do ponto de vista estatístico, não teria diferença, tá? Então, lançar um dado 2 vezes. Então, eu tenho essa ação. Essa ação, ela tem o quê? Ela tem um conjunto de possibilidades. Então, eu tenho que observar, e aí, às vezes, a parte mais difícil é justamente identificar todas as possibilidades que existem, tá? Então eu tenho que identificar quais são as possibilidades que eu tenho. Então esse é o meu tenho. Perceba, eu tenho aqui a seguinte situação: eu tenho 6 resultados possíveis ao arremessar um dado, que seria justamente, pessoal, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho esse meu conjunto, esse meu universo de possibilidades ao lançar um dado. De forma independente, quando eu pego esse dado e vou lançar novamente, como assim independente, Eduardo? Não, porque eu vou lançar o dado uma vez, o que quer que aconteça com ele não vai gerar nenhuma pendência, nenhuma associação com o meu segundo lançamento. Então, qualquer que seja o valor que deu no meu primeiro lançamento, quando eu for lançar pela segunda vez, não vai ter nenhuma dependência entre esses valores. Então, eu digo que os meus resultados do primeiro lançamento e do segundo são eventos que são independentes. Então, eu tenho 6 possibilidades no primeiro, eu tenho 6 possibilidades no segundo. Então, eu tenho um total de quantas opções? De quantas possibilidades? 36. Então, isso aqui é o meu tenho. Aí eu vou avaliar a minha necessidade, o meu desejo, o que eu preciso que aconteça. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho que a minha necessidade é a soma dos valores que ocorrerem nos dois ser maior do que 10. Então eu tenho que avaliar, por exemplo, se o primeiro dado deu 1, não tem qualquer valor que aconteça no segundo dado que a soma supere o 10. Não tem nenhum valor que a soma supere o 10. Por quê? Porque se eu der 1, o máximo que acontece no outro é 6, vai dar 7. Então eu tenho que parar para identificar. E às vezes, esse é que é o ponto chato, que muitas vezes alguém se complica, que às vezes existe uma dificuldade maior, que é identificar quais são as situações, os elementos, os valores que atendem à minha necessidade. Nessa questão do dado, a gente observa que vão atender essa necessidade se for, por exemplo, o 6 e o 6, der 6 no primeiro e 6 no segundo. Vai atender também a minha necessidade se for o 6 e o 5. E vai atender também a minha necessidade se for o 5 e o 6. Perceba que se der 5 e 5, que também seria um valor alto, mas seria 10. E aí, nessa questão, ele está dizendo maior que 10. Então, o 10 não conta. Então, a gente tem aqui, nessa relação, nesse contexto, nós temos, para essa probabilidade, nós temos 3 situações que atendem o meu desejo, a minha necessidade, a minha pretensão aqui, o que eu estou querendo, e eu tenho 36, que é o total de opções. Claro, eu posso simplificar isso aqui, ó, posso dividir os 2 por 3, então vai dar 1 sobre 12. Então, a minha probabilidade seria equivalente a 1 sobre 12. Então, nesse contexto aqui, a gente tem a alternativa correta, letra A. Então, questão 3, alternativa correta, letra A, 1 sobre 12. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, veja aí, lembrando, probabilidade de qualquer situação que eu queira vai ser a relação quais são as opções que atendem o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero, sobre quais são as opções que eu tenho, quais são as possibilidades que existem para aquela ação. Porque quando a gente está falando de uma questão de probabilidade,
está acontecendo alguma coisa, acontece uma ação. Então, a gente tem que identificar, numa questão de probabilidade, qual é a ação que está acontecendo. A ação que está acontecendo é essa, massa. O que é que pode vir a acontecer? Quais são as possibilidades que a gente tem aí de resultado, o que eu tenho de possibilidade de acontecer naquela ação? O meu total de opções que a gente chama de o espaço amostral, o meu conjunto, o espaço amostral, o conjunto formado por tudo que pode acontecer. Identifiquei tudo que pode acontecer, identifiquei qual é o meu desejo, qual é a minha vontade, o que é que eu quero. Ah, eu quero tal situação. Nessa questão, eu quero a soma maior que 10. Pronto, identifiquei o que eu quero, aí eu vou olhar todas aquelas possibilidades que são possibilidades de ocorrência, todas aquelas situações que são possibilidades de ocorrência, o que pode vir a acontecer, eu vou avaliar destas quais atendem o meu desejo, a minha vontade, atende o que eu quero. Tá certo? Então, essa relação é a probabilidade. Nessa questão 3, uma probabilidade de 1 para 12. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Outro ponto que a IBFC explora com certa frequência é a questão de sequências. E aí, uma situação que a primeira banca que eu vi colocar um padrão lógico dessa forma foi a IBFC. Depois que a IBFC começou a colocar, outras bancas começaram a colocar também essa situação. E aí até a IBFC deu uma parada. Eu acho que ela ficou meio abusada porque as outras organizadoras estavam botando esse mesmo contexto, essa mesma situação. Mas veja, já faz um tempinho que a gente não tem uma prova que tem essa característica do padrão lógico. Então vai que ela aproveita e deseja relembrar o passado a partir do TJPE. Percebam, a sequência abaixo tem um padrão lógico. E ele quer saber o próximo termo dessa sequência. Qual é o padrão lógico? Aí é que está. Quando a gente vê, ó, a gente olha, a gente naturalmente, e é o correto, a gente vai vendo qual é a variação que vai acontecendo de um para outro. Rapidamente aqui a gente observa que não tem um padrão lógico que seja numa sequência única para esse contexto que seja, vamos dizer, está aumentando de tanto, está multiplicando por tanto, está subtraindo por tanto. Não, a gente vê que ela tem uma variação. Eu tenho 4 para 4 não aumentou, aí depois aumentou 4, depois diminuiu 2, depois aumentou 10, depois diminuiu 8, depois, veja, tem uma situação aí que ela não está batendo. Então, toda vez que a gente observa que não está batendo, o próximo passo, porque a gente tem, como a gente trabalhou muito na isolada com várias questões de sequências, porque é muito cobrado pela IBFC, a gente tem várias situações, inclusive situações como a sequência de Fibonacci, a gente tem também situação como a sequência, apesar de ser numérica, mas faz referência, por exemplo, às letras. Então a gente tem um contexto todo que pode ser cobrado. Mas assim, primeiro passo é analisar aquele padrão lógico para ver se existe uma certa incidência, um certo padrão de estar aumentando de tanto, estar multiplicando por tanto. Quando a gente observa que não tem, aí o segundo passo é, será que, e na IBFC acontece muito isso, será que existe mais de uma sequência? Ou seja, será que eu tenho sequências intercaladas? E aí, nesse contexto, a gente observa que se separar, se pular uma, eu vou passar a ter 4, aí eu vou pular um aqui, vai ter 8, eu vou pular um aqui, vai ter 16, eu vou pular um aqui, vai ter 32, certo? E aí, se eu vier para essa outra situação, ó, 4, eu vou pular uma, 6, eu vou pular uma, vai para quanto? 8, eu vou pular uma, vai para, sim, aqui ainda pula uma e tem 64, né? Só para completar ali. Vou pular uma, dá 10. Então, observem comigo que a gente tem aqui, se a gente intercalar, a gente vai ter comportamentos bem claros. Ou seja, nessa situação, o que é que está acontecendo? Eu estou multiplicando por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. E nessa outra daqui,
eu estou fazendo o quê? Eu estou somando com 2, somando com 2, somando com 2. Então, eu tenho sequências intercaladas onde uma está multiplicando por 2, a outra está somando com 2. Ele considera essa situação uma sequência única. Então, na prova, ele coloca como segue um padrão. Essa sequência segue um padrão. E, na realidade, a gente passa a ter esse padrão é que está intercalado nesse contexto. E aí ele pede o próximo termo. Ora, o próximo termo, de qual sequência? Gente, ele quer o próximo termo é depois do 64. Então, é esse aqui. Tá? O que é que eu chamo a atenção também que a IBFC, vez por outra, faz? Veja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele poderia perguntar qual é o 11º termo. Então, esse aqui é o 10º termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então seria o 10º termo. E poderia ter sido perguntado quem é o 11º termo, então seria esse. Mas nessa questão, pergunta-se qual o próximo. Então, qual é o próximo? É o próximo depois, logo após o 64. Então, como a gente tem essa situação aqui intercalada, perceba que eu tenho, eu coloquei aí uma sequência amarela e uma sequência rosa. Como eu terminei no amarelo, o meu próximo termo é o termo da sequência rosa. Então, eu tenho 4, 6, 8, 10. Essa sequência rosa está fazendo o quê? Aumentando 2. Então, o próximo termo que eu vou ter aqui na minha sequência vai ser o da sequência rosa, que eu estou somando 2, que vai ser igual a 12. Então, alternativa correta da quarta questão, letra B, 12. Tá certo, gente? Então, preste atenção aí. Claro, eu não vou logo pensar, eu não vou logo chegar numa sequência e dizer assim, ah, será que tem 2, será que tem 3, será que... Não, a gente primeiro vai tentar olhar se existe um padrão regular, um padrão variando de um para outro. Se eu não encontro esse padrão regular, aí eu vou parar para ver, será que tem sequências intercaladas? Então, eu passo a intercalar para ver se encontro um padrão. Claro, eu posso não encontrar um padrão também com essa intercalando, aí a gente vai ver, será que são letras, será que é a sequência de Fibonacci, será, o que será que está relacionando aqueles termos ali, tá? Então a gente tem, como a gente viu com bastante detalhe na isolada, a gente tem que ter essa progressão da análise de situações que envolvem sequências, padrões lógicos. Tá certo, gente? Tranquilo? Então bora lá. Questão 5. O que é que a gente tem aí? Veja, Paulo gasta 3/8 do seu salário do TJPE com aluguel e 2/7 com alimentação, e ainda sobram 1.900. Primeiro ponto aí que a gente tem, pessoal, aqui a gente tem o seguinte, ó, nós temos esse salário, então, esse salário de Paulo, tá? O salário de Paulo, na questão, a gente dividiu em 3 partes. Então, eu tenho parte 1, eu tenho parte 2 e eu tenho parte 3. Então, isso aqui a gente tem que organizar as ideias, né? Então, parte 1, parte 2, parte 3. Então, o que é que acontece aqui? Eu sei que 3/8 foi a primeira parte. 3/8 de quem? Do salário. Aqui, eu tenho a parte 2 como 2/7 do salário, certo? E eu tenho essa parte 3 que foi 1.900. Ora, se eu somar essas 3 partes, eu vou ter o quê? O salário. Ah, então eu posso montar uma equação. X é igual a 3/8 de x, 2/7 de x, mais 1.900. Posso. Agora, toda vez que a gente monta a equação, às vezes a gente tem que fazer, tem que executar mais passos. Quanto mais passos a gente precisa executar, maior a chance de cometer um erro. Então, o ideal é a gente observar, já que eu tenho essa construção que foi colocada aí, é a gente observar qual foi a fatia. Se eu separar isso aqui em 2 momentos, qual é a fatia do total que esse cara daqui ocupa? Esse aqui vai ocupar uma parte da fatia total e esse aqui vai ser o restante. Ou seja, por exemplo, se eu tenho que essa primeira parte, vou dar um chute aqui, depois a gente vai calcular, mas vamos dizer que essa primeira parte ela ocupa 6/10, 6/10 do total. Então, quando eu tenho
6 partes de 10 significa que eu peguei o inteiro e dividi em 10. Então, eu dividi em 10 o inteiro, dividi. Então, se eu tenho 6 partes aqui, quantas partes estão faltando? Quantas partes eu preciso para completar o inteiro? 4. Então, se eu tenho que essa primeira parte são 6 décimos, a segunda parte teria que ser o quê? O complemento, 4 décimos. Então, quando a gente analisa a questão dessa forma, a gente vai conseguir ser mais objetivo e ser mais direto na resolução do problema. Eu só chamo a atenção para vocês no aspecto que é, toda vez que a gente tem uma fração, a gente tem que a fração é um pedaço, é uma parte, eu vou fracionar, eu vou quebrar, eu tenho uma parte, uma fração de algo. Então eu tenho que saber quem é o meu referencial. Perceba que aqui eu tenho 3/8 do salário e aqui eu tenho 2/7 do salário. Porque eu poderia ter 2/7 do que sobrou depois que eu paguei o aluguel. Então, seria 2/7 de 5/8. Então, a gente tem que observar qual é o referencial que a gente tem. Então, isso é atenção. Então, novamente, todo cuidado quando a gente está construindo, organizando as ideias nas questões da IBFC. Mas, nesse contexto, ele está falando 3/8 do salário e 2/7 do salário com alimentação. Então, bora lá. Veja. Eu tenho, na primeira parte, como a gente definiu ali, 3/8 com 2/7. Então, eu vou somar. Lembra? Se o denominador é diferente, eu não posso somar dessa forma. Eu tenho que tirar o MMC. Como 8 e 7 são primos entre si, é só multiplicar. Então, eu tenho 56. Massa. 56 dividido por 8 dá 7 vezes 3, 21. 56 dividido por 7 dá 8 vezes 2, 16. Agora, eu tenho aqui um único denominador e eu posso simplesmente somar. 21 com 16 dá quanto? 37 de 56. Então, veja, se eu dividir o meu inteiro em 56 pedaços, se uma parte tem 37, a outra parte vai ser o que falta para 56, ou seja, 19. Então, eu tenho que ter a soma dos pedaços igual a 56. Então, se uma parte aqui ela tem 37, que eu cheguei a esse valor aqui de 37, a outra parte, para chegar no 56, é quanto? 19. Então, nessa separação que eu fiz aqui, ó, essa primeira parte que já foi colocada, ela tem 37 pedaços, então faltam 19 pedaços para essa outra. Então, eu sei que essa outra que falta, que é uma parte do salário, seria 19 partes de 56. Então, 19 partes de 56 de quê? Do salário seria igual a 1.900. Gente, como é que a gente faz? Eu estou querendo encontrar o x. O x é igual a quanto? Então, quem está dividindo passa multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, aqui a gente tem, ó, 1.900 por 19 dá 100, vezes 56, 5.600. Lembra, eu estruturei, organizei as ideias, respondi aqui, fiz a resolução, mas eu não posso esquecer qual é a minha necessidade, o que é que a banca quer, o que é que a IBFC quer. Nesse caso, ele quer, ó, podemos afirmar que o valor do salário então ele quer o X, ele quer o todo, ele quer os 5.600, alternativa correta, 5.600. Eduardo, por que você está chamando a atenção desse aspecto? Porque ele poderia perguntar, eu encontrei os 5.600 e ele poderia perguntar quanto foi que gastou com alimentação, por exemplo. Então, eu ia ter que pegar, na realidade, 2/7 de 5.600. E aí, por quê? Porque ele está querendo saber o gasto com alimentação. Então, poderia vir uma pergunta dessa. Então, a gente tem que estruturar, organizar as ideias, estruturar a nossa resolução e observar qual é a necessidade, o que é que a questão está pedindo para que a gente responda. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão, questão 6, certo? Os amigos Paulo, Pedro e Renato estão combinando para ir juntos ao show de Benil Ramos. Paulo disse que a possibilidade de ir é 50%. Já Pedro está preocupado, pois é 80% a chance de não ir. E Renato falou que a possibilidade de ir é 60%. Qual é a possibilidade de ao menos um deles ao show, tá? Ficou uma pergunta, ficou meio
toscazinha a pergunta, né? Não teria esse qual. Então, deixa eu pegar aqui, eu corrijo aqui. Seria a possibilidade ou a probabilidade de ao menos um deles ir ao show é igual a. Pronto, assim fica melhor a construção. Então, a possibilidade, a probabilidade de ao menos um deles ir ao show é igual a. Gente, o que que acontece? Veja, eu vou montar uma tabelinha aqui, não precisa na hora da prova a gente montar, porque pelo próprio enunciado a gente pode ir lá já e responder. Mas eu quero que a gente compreenda quando a gente tem esse tipo de situação. Veja, aqui a gente tem 3 amigos, então a gente tem Paulo, certo? A gente tem Pedro e a gente tem Renato. Percebam, aqui a gente tem a probabilidade de ir e a probabilidade de não ir. Vamos avaliar Paulo. Ele disse que é 50%. Então, 50% ir, 50% não ir. Percebam, Pedro está preocupado, pois 80% a chance de não ir. Então, Pedro é 80% a chance de não ir. E, nesse caso, 20% a chance de ir. E Renato falou que a possibilidade de ir seria 60%. Então, 60% aqui, 40%. Eu tenho essa construção. O que eu quiser saber é só multiplicar de acordo com a necessidade com que eu queira. Por exemplo, se a pergunta fosse, qual é, deixa eu trocar aqui a cor. Se a pergunta fosse, pessoal, qual é a probabilidade de apenas Paulo ir? Apenas Paulo ir, então seria 50%, apenas Paulo ir, 50%. Aí, no caso, Pedro não vai, 80%, e Renato não vai, 40%. Ah, qual é a probabilidade de todos irem? Todos irem, então vai ser 50%, 50% e 20%, e Renato ir 60%. Qual é a probabilidade de todos não irem? Aí todos não irem seria 50%, 80%, 40%. Tá certo? Qual é a necessidade da questão? Qual a probabilidade de ao menos um deles ir? Ao menos um deles ir, então poderia ser só Paulo, só Pedro ou só Renato. Paulo e Pedro, Paulo e Renato, Pedro e Renato. Poderia ser os 3, ou seja, eu teria 7 possibilidades para fazer. Eu teria que fazer 7 cálculos. Então, numa questão de raciocínio lógico, que envolve probabilidade, e envolve esse tipo de situação, a gente tem que observar qual é a melhor estratégia para ter o menor esforço. Se eu quero a probabilidade de pelo menos um, no lugar de fazer apenas Paulo, apenas Pedro, apenas Renato, Paulo e Pedro, Pedro e Renato, Paulo e Renato, os 3, eu vou fazer o seguinte: como a soma de todas as possibilidades é 100%, se eu observar a possibilidade que não atende àquele meu desejo e eu tirar do 100%, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, nessa questão, qual seria a estratégia? Qual é a única situação que não atende à minha vontade? Se nenhum deles for. Ou seja, se eu tenho Paulo não vai, Pedro não vai, Renato não vai, se eu calcular esse cara e eu pegar o 100% e retirar esse valor, o que sobra aqui é exatamente o que atende à minha necessidade. Então, bora lá. O que é que a gente tem? Nenhum I vai ser 50% vezes 80% vezes 40%. Então, 50%, ó, lembra? 50% é 50 por 100. Quando eu divido, dá quanto? 0,5. Perdão, gente. 80% é 80 por 100. 0,8. 40% é 40 por 100. 0,4. Então, quando eu pego 0,8 vezes 0,5 vezes 0,8, vai dar 0,4
multiplicado por 0,4, dá 0,16. Então, 0,16 é aquela situação que não me interessa. 0,16 é aquela situação que não atende à minha necessidade. Então, se eu tenho um total de opções, que é 100%, o total de resultados, que é 100%, se eu tirar a que não atende o que eu quero, o que sobra é o que eu quero. Então, eu tenho 1 e eu vou tirar, não vai nenhum. Ou seja, pelo menos um i seria tirar de todas as opções a opção nenhum i. Então, vai dar 0,84, que dá 84%. Então, a alternativa correta, pessoal, 84%. Tá certo? Então, isso é uma situação bem recorrente. Então, eu vou até corrigir na ficha, né? Vou botar aqui a probabilidade, ficar até melhor aqui, mas a possibilidade, a probabilidade de ao menos um deles ir ao show é igual a 84%. Tranquilo? Perfeito? Então, bora lá. Próxima questãozinha, questão 7. Uma vara do TJPE. Em uma vara do TJPE trabalham 6 analistas e 8 técnicos. Será necessário formar um grupo de trabalho com 2 técnicos e 2 analistas. O total de possibilidades diferentes que podem formar esse grupo de trabalho é, vejam, o que é que a gente tem aqui? 6 analistas e 8 técnicos. Então, eu vou ter que formar um grupo com analistas e, como é I, técnicos. Pessoal, a gente tem uma situação aqui que, se eu fosse formar um grupo com 2 pessoas de analistas ou técnicos, a gente teria que pegar a quantidade de analistas e somar com a quantidade de técnicos. Então, se for um ou outro, quer dizer, não vai ter um grupo, no mesmo grupo, analista e técnico, ou vai ser formado por analista ou por técnico, a gente encontrava analista, encontrava técnico e somava. Mas aqui eu quero formar um grupo com 2 e 2, então é um grupo formado por 4 pessoas, onde eu tenho 2 analistas e 2 técnicos. Então, a gente vai calcular os valores e a gente vai multiplicar. Veja que eu tenho 2 opções aqui. Para analistas, são 6. 2 opções aqui. Para técnico, são 8. Então, é como se eu tivesse, pessoal, dentro de um saquinho 6 nomes e eu vou sortear 2. Então, eu pego esse saquinho, eu estou mexendo, estou mexendo, estou mexendo. Quando eu colocar a minha mão dentro desse saquinho, eu vou ter quantas opções? 6. Então, eu vou lá e peguei um. A partir do momento que eu peguei um, no meu saquinho não tem mais 6 papeizinhos, não tem mais 6 nomes. Tem o quê? 5. Então, eu vou ter aqui 5. Aqui, eu tenho 8 técnicos. Então, o que foi que aconteceu? Eu tenho um outro saquinho, porque eu tenho um saquinho de analista e eu tenho um saquinho para técnico. Eu tenho outro saquinho que eu vou mexer, 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 mexer. Tem quantas opções? 8. Tirei um papelzinho, fiquei com quantas? 7. Pronto. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma decisão aí que é a seguinte: a ordem que eu vou escolher, vai alterar aquele grupo, aquela situação, o contexto que eu estou colocando? Por exemplo, se eu vou escolher aí eu sorteei o nome de Paulo, depois eu sorteei o nome de Pedro. Então, se eu sorteei Paulo e depois eu sorteei Pedro, a ordem vai alterar a questão do grupo que vai participar? Não. Porque aqui eu estou pegando apenas e compondo para aquele mesmo grupo. Se houvesse uma informação na questão dizendo, por exemplo, o primeiro sorteado vai ser o diretor, o segundo sorteado vai ser o secretário, por exemplo, tivesse uma distinção proposta de acordo com a ordem que fosse sorteado, aí a gente não precisava tirar a repetição, era só multiplicar aí. Nesse contexto, a gente tem situações que se repetem. Então, a gente tem que fazer o quê? Eu vou dividir. Ora, eu tenho 6, mas eu estou pegando quantos? Estou pegando, perdão, gente, estou pegando 2. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Eu tenho 8, mas eu estou pegando quantos? 2. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Então, aqui eu tenho, nesse caso, 30 dividido por 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, 30 dividido por 2 dá 15. E nesse caso aqui, 8 vezes 7, 56, dividido por 2 dá 28. Então, eu vou multiplicar esse cara por
esse cara. Ou seja, vamos aqui recapitular para ficar bem firme, porque isso aí é uma situação muito recorrente. Deixa eu só trocar aqui a cozinha para a gente ficar com essa informação bem firme. Eu tenho 6 nomes. Então, tá dentro do saquinho 6 nomes, eu tenho primeiro 6 opções. 6 opções. Tirei um nome, então 6 menos 1, fiquei com quanto? Com 5. Eu tenho 8 nomes, então eu vou colocar na primeira vez 8, mas eu tirei um. Então eu fiquei com quantos? Com 7. Tá. A ordem altera ou não altera? Nesse caso, a ordem não altera. A ordem não altera, então, estou pegando quantos? 2. Eu vou dividir sempre pelo fatorial da quantidade que eu estou selecionando, escolhendo, pegando. Então, aqui também, 2 fatorial. Se a ordem alterasse, não divide por nada, multiplica e vai para frente ser feliz, tá certo? Então, aqui eu tenho, como eu dividi por 2, aqui eu tenho 30, 2 fatorial é 2, então 30 por 2, 15. Como aqui eu dividi por 2, 56 por 2, 28. Como aqui é I, ou seja, eu vou ter analista e técnico, então eu tenho o produto. Então 15 vezes 28 igual a 420. Alternativa correta, letra C de central, 420. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Próxima questãozinha. Vão ser distribuídos 800 processos entre 3 analistas, de forma diretamente proporcional às suas idades, que são 22 anos, 25 anos e 33 anos. Quantos processos vão ficar com o mais velho? Pessoal, veja, aqui a gente tem um total. Nós temos um total que é 800. E nós temos 3 analistas. Analista 1, analista 2, analista 3. Eu vou dividir de forma diretamente proporcional às idades deles. Então, esse aqui vai ter uma quantidade, esse vai ter uma quantidade, esse vai ter uma quantidade. Qual é a ideia que a gente tem para poder construir esse tipo de solução, uma solução para esse tipo de problema? Veja, eu vou admitir como se fosse, por exemplo, uma quantidade de partes, uma quantidade de cotas que cada um tem. Vamos dizer que eu, Paulo e Pedro, a gente vai jogar na Mega Sena. Paulo entrou com 5 cotas, Pedro entrou com 3 cotas e eu entrei com 2. Então a gente tem um total de quanto? De 10 cotas. Tem 10 cotas ali. Se a gente ganhar o prêmio, como é que a gente vai distribuir? Como é que a gente vai distribuir? Proporcional à quantidade de cota que cada um pagou. Então, como é a melhor maneira para poder a gente efetuar de uma forma simples essa distribuição? Eu vejo a quantidade de cotas, eu somo a quantidade de cotas, então Paulo tinha 5, Pedro 3 e Eduardo 2, então eu somei 5 mais 3 mais 2 dá 10, então eu tenho um total de 10 cotas. E eu vou pegar o total do prêmio, aquele total a ser dividido, e vou dividir pela quantidade de cotas. O que é que isso vai trazer para mim de informação? O quanto vale cada pedaço, o quanto vale cada parte, o quanto vale cada cota. Então, nesse contexto, nesse prêmio da Mega Sena, eu dividiria por 10, e aí o que é que acontece? Sabendo quanto é cada cota, como o Paulo tem 5, eu multiplico por 5. Como o Pedro tem 3, eu multiplico por 3. Eduardo tem 2, eu multiplico por 2. Então, aqui, eu vou admitir, nesse contexto, que eu teria 22 cotas, 25 cotas e 33 cotas. Então, eu vou pegar aqui e se eu somar esses 3 valores, eu tenho o total a ser dividido, o total de pedaços, o total de parte, o total de partes, perdão, o total de partes que eu tenho nesse contexto. Massa, perfeito. Eu dividindo pelo total de partes, eu tenho o tamanho, a dimensão de cada parte. E aí, se eu souber a dimensão de cada parte, eu posso responder qualquer pergunta que seja relacionada com essa distribuição. Então, eu observo aqui que eu tenho 22, 25 e 33. Se eu somo essas 3 situações, o que é que a gente tem? 7, 10, vem a 1.
3 com 2, 5 com 3, 8. Então, eu tenho 80 pedaços, 80 partes. Então, eu vou pegar o todo e dividir por 80, para saber o tamanho de cada parte dessa. E aí, sabendo o tamanho, o valor, a dimensão de cada parte, eu respondo qualquer pergunta. Então, bora lá. A soma das partes proporcionais que eu tenho deu igual a 80. 80. Então, eu dividi o total que eu tenho a ser distribuído pela quantidade de partes e eu descobri que o tamanho de cada parte é 10. Então, cada parte tem um tamanho de 10. Sabendo o tamanho de cada parte, eu respondo qualquer pergunta. Qual é a necessidade da questão? O mais velho. O mais velho tem quantos anos? 33 anos, que a gente, já que fez a distribuição pela quantidade de anos, o mais velho tem 33 partes. Então, eu vou pegar 33 vezes o tamanho de cada parte. Então, o mais velho vai ficar com 330 processos. Tá certo? Resposta correta, letra D, 330 processos. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, distribuição proporcional também é muito recorrente em provas da IBFC. Bora lá. Questãozinha bem interessante, que a IBFC, vez por outra, cobra. Faz parte do edital, mas eu digo que muita gente não está se preocupando com essa parte aí, que também faz parte do edital, mas muita gente está acreditando que não precisa nem estudar esses pedaços aí, e a gente vai fazer a diferença, porque se houver alguma questão dessa na prova, a gente está preparado. A gente teve uma aula na Isolada só sobre esses tópicozinhos de teoria da casa dos pombos, relacionamento, verdades e mentiras. A gente teve uma aula na Isolada só sobre essa parte que faz que está inserida, que faz parte do edital e que muita gente não está nem estudando e que a IBFC, vez por outra, cobra esse tipo de questão. Vamos lá, estamos à frente. Questão 9. Em uma reunião com 13 analistas do TJPE, podemos afirmar que, pessoal, essa ideia, tá, da teoria da casa dos pombos, o que a gente precisa aí é, para que a gente diga que a alternativa está correta, é como se eu dissesse a vocês que é aquela alternativa que eu não tenho como negar ela. Ou seja, ela é sempre verdadeira. E aí é um ponto muito importante essa análise. Perceba, se eu conseguir montar, ter uma alternativa, uma resposta que seja possível dentro da afirmação que está sendo colocada e que negue a afirmação que está na alternativa, aquela afirmação da alternativa, ela não é sempre verdadeira, então ela vai ser descartada. Então, veja, o que a gente tem aqui é que eu tenho uma reunião com 13 analistas. 13 analistas, ou seja, o que é que a gente tem quando eu digo 13 analistas? Eu tenho 13 analistas e eu tenho que avaliar toda e qualquer alternativa, se ela é sempre verdadeira ou se eu posso afirmar sem sombra de dúvida. Veja, pelo menos 4 tem mais de 30 anos. Gente, eu posso ter analistas, vamos dizer, os 13 analistas podem ter menos de 25, por exemplo. Foi um concurso que houve agora, o concurso 2025, vamos dizer assim, a maior parte dos aprovados não tinha nem 25 anos. E aí eu fiz um grupo lá, naquele grupo de 3 analistas, vamos dizer, todos eles tinham 22 anos, por exemplo. Pode acontecer isso? Pode. Ou seja, eu não tenho como afirmar nem que havia algum com mais de 30 anos, nem que não havia. Pode ser que os 3 analistas, todos eles tivessem até mais do que 30. Poderia. Então, essa questão de qual é a idade deles, eu não tenho como afirmar. Como eu não tenho como afirmar, ou seja, eu tenho como construir uma afirmação que aquela sentença, aquela alternativa não seja uma verdade, ela não é verdade sempre, ela não é uma verdade absoluta. Então, eu posso cortar ela. Pelo menos um torce pelo Central. Gente, 13 analistas, pode ter certeza que vai ter até mais de um que torce pelo Central. Mas eu poderia afirmar isso? Não, se tem 13 pessoas, vamos dizer que as 13 pessoas que estão nessa reunião, as 13 torcem pelo Náutico, por exemplo. Pode acontecer? Pode.
Então eu poderia ter uma reunião que, quando eu fosse perguntar ali, os 13 torciam pelo Náutico. É uma possibilidade? É. Então, se existe essa possibilidade de ter 13 que torcem pelo Náutico, ou 13 que torcem pelo Sport, ou 13 que torcem pelo Santa Cruz, né? E parabéns ao Santinha pelo acesso, muito merecido. A sua torcida merece estar na Série A, tá? Então, bora lá. Pelo menos um torce pelo Central, eu tenho como construir uma solução que seja diferente disso. Pelo menos dois fazem aniversário no mesmo mês. Espera aí. Como é que a gente desconstrói? Como é que a gente nega que pelo menos dois fazem aniversário no mesmo mês? Para negar essa ocorrência em duplicidade, né? Pelo menos dois fazem no mesmo mês, a gente teria que cada um teria que fazer aniversário no mês diferente. Mas veja, cada um tem que fazer aniversário no mês diferente. Eu tenho quantos meses? 12. E quantos são os analistas? 13. Tem como 13 colocar cada um no mês diferente de aniversário? Não tem, porque a gente tem uma limitação. E aí a gente tem que respeitar as limitações que existem. Eu tenho uma limitação que a quantidade de meses é igual ao que? A 12. Então eu não teria como distribuir 13 cada um num mês diferente. Então, como? São 13. E como a quantidade de meses é igual a 12, o total de meses é igual a 12, não tem como distribuir cada um no mês diferente, vai ter que ter repetição. Então, eu não tenho como construir uma solução dentro das possibilidades que negue, que seja uma contraposição dessa. Então, essa daqui, ela é verdadeira, é a alternativa correta. Claro, encontrei na prova a alternativa correta, assinalo, vou para outra sem medo de ser feliz. Mas aqui, como a gente está construindo um raciocínio, bora ver. Pelo menos 3 são homens. Gente, eu vou fazer uma reunião com 13 analistas, poderiam ser as 13 mulheres. Poderiam ser os 13 homens. Veja, eu não estou dizendo que são 13 mulheres, mas pode haver uma reunião com 13 analistas e todos serem mulheres? Pode ocorrer. Então, eu não tenho como afirmar que pelo menos 3 são homens. Então, isso aqui também não é possível afirmar. Eu tenho como contrapor, eu tenho como colocar uma solução que seja diferente. Então, ela está errada. Então, questão 9, alternativa correta, letra C, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Bora lá, gente. Próxima questão. Questão 10. Questão 10 é bem cara da IBFC. Ela gosta muito da parte de conceito, de teoria, a gente tem que lembrar disso, tá? Lembrando que eu vou fazer um resumozinho de algumas teorias e mandar para vocês, tá, pessoal? Mandar para vocês da isolada, da maratona, do aulão pré-munição também, eu vou fazer um resumozinho com algumas situações, algumas informações, para que a gente faça essa revisão de última hora, para que a gente não esqueça. Nesse cara daqui é sensacional. Veja, a disjunção exclusiva entre R e V, perdão, R e S, quando R é verdadeiro e S é verdadeiro. Pessoal, veja, eu tenho aqui o R e eu tenho o S. E aí o que é que acontece? Eu tenho que saber, ó, quem é esse conectivo que está juntando aqui. Por quê? Porque eu sei que esse cara é verdade e esse cara é verdade. Mas quem é o conectivo? Quem é a disjunção exclusiva? Ou seja, às vezes a pessoa pega e decora as tabelas tudinho. V com V, V com V, F, 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 V, F, 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 V com V, V, pronto. Parece um papagaio repetindo de forma insistente uma determinada situação, muitas vezes sem saber nem o que está dizendo, mas está decorado. E aí a gente cai numa situação como essa que a IBFC coloca, que ela muitas vezes coloca ou símbolo, ou coloca o nome. E aí é uma questão fácil quando a gente sabe o que está fazendo. Ou seja, o que é que a gente tem aqui nessa situação? Gente, a disjunção exclusiva é o ou. Então eu tenho na realidade aqui ou R ou S. E aí eu tenho verdade para esse e verdade para esse. Gente, o ou exclusivo, a disjunção exclusiva é o ou exclusivo. Exclusivo sozinho, apenas um. Qual é o conceito que a gente lembra do ou? O ou só é verdade quando um, exatamente um, é verdadeiro.
Então, tem que ser um e apenas um. Porque aí, veja que se eu tivesse ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, ou H, só seria verdade se um e exclusivamente, ó, exclusivamente um fosse verdadeiro. Então, aqui, nesse cara, como eu tenho um ou onde os dois itens que o ou está juntando são verdadeiros, ele produz uma sentença falso, porque aqui não está exclusivo, não está sozinho, está mais de um, tá certo? Então, alternativa correta para a questão 10, letra B, falso. A disjunção exclusiva é falso, tá? Então, se eu tenho duas verdades na disjunção exclusiva, ou seja, ou A ou B, vai produzir um resultado falso. Então, preste atenção nisso. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, bora lá. Próxima questãozinha. No TJPE, houve a contratação de um prestador de serviços que inicialmente recebia R$ 300 por semana. E a cada semana haveria um aumento de R$ 50. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética que começou com 300, depois 350. Aqui, deixa eu apagar aqui só para botar uma coisinha diferente. Tá, gente? Então, começou com 300, depois 350, depois 400, depois 450. Ah, Eduardo, numa situaçãozinha dessa, eu poderia até encontrar quem é a semana, certo? Até porque você vê que aqui eu tenho de 6 a 9, então o maior seria 9. Eu poderia até, para não precisar memorizar a forma, seguindo até a semana, poderia. É uma situação. Eu quero saber em que semana vai ser os 700. Então, eu poderia ir evoluindo, né? Até aqui para a gente pontuar aqui, ó, 500, 550, 600, 650, 700. Pronto, só para a gente ver essa alternativa de solução, né? Eu poderia ir evoluindo até chegar nos 700. E aqui eu tenho 8, 9, são 9 semanas. Então, a gente teria como, nessa situação, nessa progressão, vamos dizer, uma alternativa de solução, já que eu vejo que o maior termo seria 9, a gente poderia evoluir dessa forma. Tranquilo, tá? Detalhe, pessoal, é porque às vezes a gente pode ter uma situação que esteja no 20º, no 30º, no termo 83, e aí a gente teria que saber como é a estratégia para a gente resolver, se não for uma situação que seja tão próxima, que a gente pudesse, prosseguindo ela, né, aumentando, chegar no resultado. Ou seja, a gente aqui vai ter o nosso termo geral, que é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nós temos quem é o A1, nós temos quem é o AN, que é 700, nós temos quem é a razão, que é 50. Precisamos encontrar quem é o N. Então, a gente pode aqui colocar 700, que é igual a 300, menos N menos 1, R, que é 50. E aí a gente tem, perdão, aqui é mais. Aqui a gente tem 50 n menos 1, que vai ser igual a 700. Eu vou passar esse cara para o outro lado, ele está somando, fica subtraindo. E aí a gente tem aqui, ó, n menos 1, 400 dividido por 50, que dá igual a 8. Mas aqui é n menos 1, que é igual a 8. Então, n vai ser igual a 8 mais 1, que dá igual a 9. Certo? Então, a gente tem aqui a construção de uma forma geral,
porque pode ser que a gente se depare com uma questão que não seja tão próximo, né? Então, a gente tem aqui, ó, o A1, o AN e a razão, o termo geral, que é AN igual a 1, N menos 1 razão, substituindo os valores, a gente chega ao N igual a 9. Tá certo, pessoal? Muito recorrente também questões que envolvem PA e PG em provas da IBFC. Alternativa correta, letra D, 9 semanas. Chegamos agora à última questão desse nosso primeiro simulado, também situação muito recorrente em provas da IBFC, a gente vai encontrar muito, que seria sequências cíclicas. Então, se repetirmos indefinidamente a palavra tribunais, 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 a letra que está na posição 752 é: quais são os passos que a gente tem para esse tipo de problema, para resolver esse tipo de problema? Primeiro passo, identificar quem é que se repete. Nessa questão, e aí a IBFC às vezes faz isso, ela já traz quem é o cara que está se repetindo. Às vezes ela te dá uma sequência, um padrão lógico, e a gente tem que ter a visão, identificar ali qual é aquele cara que se repete, tá? Nessa situação, já foi pré-indicado, a gente tem um cara que se repete, que é tribunais. Uma vez que a gente identifica, define qual é a sequência de termos que a gente tem que observar essa minha sequência de termos, ela tem quantos elementos? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 elementos. Aí eu vou observar o quê? Qual é o elemento que eu quero? É o que está na posição 752. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 752 e vou dividir por 9. 752 dividido por 9. O que é que a gente vai observar aí, gente? O que é que nós temos? Se o resto for zero, significa que eu tenho uma quantidade completa de ciclos. E o que é que significa ter uma quantidade completa de ciclos? Significa que o elemento que vai ser o daquela posição que eu estou procurando, se é um resto zero, vai ser o último elemento da minha sequência, porque eu tenho uma quantidade completa de ciclos. Se o resto é diferente de zero, significa que eu tenho uma quantidade completa de ciclos, mas eu comecei um outro ciclo. E aí o resto vai me dizer, vai me indicar, vai me mostrar quantos passos foram dados naquele novo ciclo. Ah, o resto foi 3, então eu andei 3. Então, eu andei 3. O resto foi 4, eu andei 4. O resto foi 6, eu andei 6. Então, eu vou observar, de acordo com o resto, qual é a quantidade que a gente vai caminhar dentro do meu conjunto de elementos que se repetem. Então, veja, a gente tem tribunais que tem 9 elementos. Eu quero a posição 752, então eu tenho 752 dividido por 9. Então, eu separei 75. 75 por 9 deu 8. 8 vezes 9, tá? 72. Sobra 3, eu baixo 2. 32 por 9 vai dar 3. 3 vezes 9, 27. 27 para 32, 5. Então, isso significa que eu tenho 83 vezes a palavra tribunais, 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 e aí eu comecei uma outra sequência da minha palavra tribunais. E dei quantos passos? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra, o elemento que está na posição 752 é justamente a letra U. Alternativa correta, letra C de central, a letra U da minha sequência, tribunais, tribunais, tribunais. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, pessoal, estamos nesse momento final. Pessoal da Isolada, a gente trabalhou todos os assuntos pertinentes ao edital. A gente mastigou muito, né? E eu tenho certeza que o esforço de vocês vai ser recompensado. Pessoal da maratona,
também foram 4 revisões, né, amanhã vai ser a quarta revisão, a gente já passou a quarta revisão, a gente passou por 3, tá? E também a quantidade de questões grande, porque cada aula anterior com 28, e a nossa aula de amanhã, nossa aula premonição com 32 questões, então a gente tem hora para começar, 8 horas, não sei a hora que a gente termina, mas a gente vai mastigar bem, e amanhã a premonição vai ficar gravada, tá? Para vocês assistirem novamente, se quiserem, no sábado, e tirarem a dúvida que quiserem também pelo WhatsApp, tá, pessoal? Para poder a gente trabalhar. Eu vou estar disponível para vocês até antes da prova. Na hora da prova, nem ligue para mim, que eu não atendo nenhum aluno que estiver na prova ligando para mim, não, viu, gente? Na hora da prova eu não atendo, não, pelo amor de Deus. Então, veja, eu acredito em vocês, eu sei do esforço que vocês fizeram, eu sei o quanto vocês almejam essa vaga, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar o objetivo, tá? Então, lembrando que amanhã temos o nosso aulão premonição para o TJPE, já faz parte tanto de quem está na isolada, como quem está na maratona. O aulão premonição faz parte, são 32 questões inéditas de raciocínio lógico, amanhã de 8 horas. Caso alguém que não esteja na isolada e não esteja na maratona queira fazer, o valor do nosso aulão é R$ 20 por Pix, ficará gravado e vocês vão poder assistir. Quando amanhã à noite a gente tem a aula no sábado pela manhã, já fica disponível para que vocês assistam, tá? E quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões, qualquer pergunta, fala comigo aí pelo Zap, ó, aqui tem o número do Zap aí, que também é o Pix, quem for fazer o aulão é R$ 20, né? Quem quiser fazer, que não estiver nem na maratona, nem na isolada, é R$ 20. O Pix, a chave Pix é o meu celular, e aí manda para o Zap o comprovante que eu incluo no grupo, e amanhã, com toda certeza, tá? Com essas 32 questões, juntando com as questões que a gente já fez, a gente vai ter um bom resultado na prova, na próxima prova, no domingo, nesse domingo 21, e também quem estiver se preparando para o domingo seguinte, para nível superior analista, domingo 28. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, boa noite a todos, boa prova, para quem não for assistir amanhã o aulão, e já der sequência aos estudos, boa prova, e quaisquer dúvidas, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, estou disponível para vocês. Tá certo, gente? Tranquilo? Abração e uma excelente prova a todos.